Fui demitida no dia seguinte em que eu fiz um banho energético. Olá, eu sou Edinha Ciel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vim trazer um relato muito interessante sobre banhos energéticos, vim contar um pouquinho dessa minha experiência. Só para deixar bem claro que o assunto que eu trago aqui não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nenhuma ligação à religião, mas sim sobre a nossa espiritualidade. Se você ainda não é um inscrito, então já corra e se inscreva, porque eu sempre estou trazendo conteúdos semelhantes. Bom, vamos lá. Eu nunca fui uma pessoa adepta a banhos energéticos. Para quem não sabe o que é um banho energético, são banhos que utilizam ervas, sal, flores, essências, isso tudo para poder fortalecer e equilibrar a nossa energia. Acontece que mesmo eu não sendo adepta, um belo dia eu estava me sentindo muito mal. Na verdade, eu já vinha numa pegada de desânimo, crise de ansiedade também, tudo isso foi me desestabilizando, me desnorteando. E um belo dia eu estava muito exausta. E eu não aceitei aquela condição. Eu não queria ficar daquele jeito, acredito que ninguém que esteja passando por esse processo deseja permanecer dessa mesma forma. E aí foi quando eu resolvi pesquisar sobre banhos energéticos, tá? Então, até sugiro que se você tem interesse, pesquise antes de fazer, tá bom? Pesquise. E nesse dia, eu fiz 2 banhos subsequentes. Eu comecei pelo sal grosso e depois eu fiz o de camomila. O de camomila, acredite, eu fiz com o sachê de chá, sabe? Eu rasguei aqueles saquinhos e fiz o banho. Vamos lá. O sal grosso. O sal grosso, ele é para descarregar mesmo. Só que o ideal é que ele seja acompanhado de um outro banho, tá? De alguma erva, alguma flor, tá bom? Algo bem natureza mesmo. Por quê? Por ele se tratar de um banho de descarrego, ele acaba tirando toda a energia ruim, mas com ela também pode ir parte da energia boa. Então, o banho que eu escolhi foi camomila. Primeiro eu fiz o de sal grosso, em seguida eu fiz o de camomila. Eu escolhi o banho de camomila porque eu estava precisando mesmo acalmar minhas emoções, sabe? Estava com irritabilidade, muito ansiosa, já estava começando a ter insônia. Então, assim, o banho de camomila, ele é ótimo para tranquilidade, né? Para acalmar essas emoções. Então, por isso que eu escolhi o de camomila. No momento do banho, eu fiz minhas orações, né? Obviamente. Elevei meus pensamentos somente para coisas positivas, sabe? Eu comecei a imaginar como se já estivesse tudo alinhado na minha vida, como se toda aquela angústia já tivesse saído de mim. E no decorrer do dia, isso foi acontecendo. Só que, além disso, eu também iniciei o caderno mágico, né? Os adeptos aí da lei da atração conhecem bem esse caderno. É chamado Caderno da Visualização, Caderno Mágico, Caderno da Lei da Atração. É onde você começa a escrever tudo aquilo que você deseja ter, mas de maneira como se você já tivesse. Então, ali eu comecei a escrever sobre os meus projetos pessoais e profissionais, né? Sobre como eu desejo ser e agora sou. Então, eu comecei a detalhar, né? O que eu quero ser? Por onde eu quero seguir? Qual caminho, de fato, eu quero para a minha vida? E a todo momento, falando sobre o campo profissional, tudo aquilo que eu desejava ser, eu não estava vivendo, né? Eu tinha um emprego fixo, onde ali eu tinha plena certeza de que não havia chance de crescimento, né? Por se tratar de uma empresa pequena, e ali já não me cabia mais. A gente sente, a gente sabe. Então, é como se você se sentisse enjaulado, né? É assim que eu me sentia. Então, ali naquele caderno, eu comecei a escrever tudo que eu sonhava, tudo que eu desejava, mas voltada totalmente como se aquilo já existisse, como se já fosse concretizado na minha vida. E detalhe, eu tive a gratidão antecipada, né? Eu comecei a agradecer por tudo aquilo como se já fosse meu, e de fato é meu, né?
tudo começa aqui, ó, é o poder da nossa mente, né? Você cria a sua vida, literalmente, tá? Você cria a sua vida através da sua mente. Enfim, eu sei que isso foi num dia de domingo, tá? Isso foi num dia de domingo e o meu domingo se tornou maravilhoso. Eu fiquei com a minha energia tranquila, eu senti paz no coração. Eu senti certeza de que o amanhã seria diferente. E aí que tá, porque eu não, embora existisse a certeza dentro de mim de que o amanhã seria bem melhor, eu não tinha noção de que seria melhor do que eu imaginava. Pois tive, na segunda-feira, um dia de trabalho, né, um dia tranquilo, a mente com os pensamentos positivos, né, eu já planejando como eu faria valer a minha semana. Para minha grande surpresa e boa, no final do expediente eu fui demitida. Eu não imaginava que fosse acontecer de forma tão rápida, porque é aquilo, você pede algo para o universo, você mentaliza como se já fosse seu, só que você sabe que vai acontecer, só que você não sabe o tempo que isso vai levar. E essa foi a minha surpresa, porque é aquilo, o que você pede, o universo está sempre te ouvindo. Deus é a força maior. Ele está sempre te ouvindo. Mas aí que tá, você está preparado, preparada para entender esses sinais? Pois veja bem, na minha ideia, né, no meu ponto de vista, eu consegui super decifrar esse sinal. Não era para mim. Então é aquilo. Você precisa de mudanças, mas você está preparado para as mudanças? Porque podem sumir da sua vida pessoas, ambientes, empregos. As portas aparentemente podem se fechar, mas na verdade é só uma preparação para o que há de vir. Então, onde inicia-se essa preparação? É dentro de você, é no seu interior, é na sua mente. O que você precisa pedir de verdade mesmo, é sabedoria para entender esses sinais e aceitar. Eu poderia ter visto de uma outra forma. Eu poderia ter ficado frustrada, decepcionada, porque no dia anterior, caramba, no dia anterior eu estava pedindo tudo. Eu estava pedindo tudo o que eu desejava. Eu estava pedindo paz, paz. E foi muito leve isso para mim. A demissão foi só uma pontinha do iceberg do que vinha acontecer futuramente, num futuro bem breve, na minha vida. Então, assim, eu não sei como você está se sentindo hoje, se de repente esse vídeo vai fazer sentido para você, mas eu precisava compartilhar para que mais pessoas possam aprender, entender e aceitar os sinais que o universo nos traz todo santo dia. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e, acima de tudo, que vocês se inscrevam no canal. Forte abraço!